Olá pessoal, tudo bem? Estou vindo aqui para apresentar para vocês. Essa foi a nossa primeira reunião do Tumor Board da Peritônio.life. Foi uma reunião apresentada pelo Dr. Bruno Sarmento, que é cirurgião oncológico e é o coordenador das doenças peritoneais da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Ele veio falar um pouquinho hoje com a gente e com diversos outros cirurgiões sobre a viabilização da HIPEC, da citorredução com HIPEC pelo SUS e pela ANS. Falou um pouquinho sobre o impacto do PRODIGY e do estudo OVIPEC nas indicações das cirurgias citorredutoras com HIPEC no Brasil. E teve um leve bate-papo. A gente teve quase 40 pessoas. Eu, de início, já peço desculpa para vocês, porque a gente perdeu o início da gravação, mas eu tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante o que a gente conseguiu daqui para frente. Grande abraço. Tchau, tchau. A obtenção de cirurgias CC0, CC1 é a meta para que se possibilite, inclusive, a perfusão peritoneal. E a maioria dos cirurgiões consideram que realmente o volume é importante, né? A gente já sabe, isso se repete em vários tumores, no câncer de esôfago, câncer de pâncreas. Existe o projeto de centralização do câncer gástrico na Holanda e na doença peritoneal não poderia ser diferente. Também este volume da instituição, principalmente, tem impacto na redução da mortalidade, principalmente no início das curvas, né? Então, aquela história do cirurgião de peritônio sozinho não faz verão, precisa de toda a equipe de suporte anestésico, terapia intensiva, enfim, nutrologia, todas as especialidades correlatas. E, portanto, é importante conseguir que essa distribuição dos casos no território seguisse algum tipo de lógica, que não fosse aleatório, porque nós sabemos que existe o interesse, né, lógico, do mercado e tudo mais, mas isso é importante até mesmo, a gente fala para não queimar o método, né? Então, é importante que o cirurgião tenha uma frequência em citorreduções, para que consiga realmente uma citorredução completa com a menor mortalidade possível. Aqui é um levantamento da base de dados holandesa, que mostra que mesmo os hospitais que são centros de referência para a HIPEC, eles acabam tendo na Holanda uma sobrevida menor, aquilo eles publicaram em 3 anos, mas com um P significativo, do que aqueles pacientes que são tratados da doença peritoneal em hospitais de referência. São aqueles hospitais, provavelmente, que atendem distritos ou atendem cidades ali, naquela lógica de hierarquização da saúde, né? Então, na verdade, tem impacto em sobrevida em tratar um paciente em centro de HIPEC e, claro, se possível, sempre que possível, tendo também uma atividade acadêmica de ensino nessa área, também traz um diferencial com relação aos hospitais que não têm nenhum tipo de atividade científica, não controlam seus resultados e tudo mais. Né? É importante sempre ter em mente a questão da curva de aprendizado e volume de pacientes. É natural, no começo, ter uma frequência menor, né, do que o desejado de citorreduções completas. Com o passar do tempo, ocorre uma seleção mais precisa dos pacientes, uma consolidação do domínio, do expertise das táticas e técnicas operatórias, levando ao aumento da citorredução adequada e uma queda da mortalidade. E, no sentido inverso, as toxicidades do tratamento, né? Quanto maior o volume, menor, então, a mortalidade. Essa série aí, incluindo 1.200 pacientes, chega a 13% nos primeiros 300 casos, reduzindo para menos de 10% nos últimos 300 casos. Só para ilustrar de forma simples, porque às vezes as curvas de aprendizado são um pouquinho chatas de interpretar. Aqui ainda mantendo aqui o cenário SUS, né? Então nós já tínhamos assim, dos respondedores, 32% já faziam citorredução com HIPEC no SUS,
mesmo sem uma fonte de remuneração ou uma fonte de financiamento própria, governamental, né? Então, muitos colegas fazem a situação com HIPEC no SUS em hospitais universitários, que aí o cirurgião geralmente é remunerado pela carga horária, né? Enfim, pelo salário, como se diz, mas muitos também gostariam de fazer, na verdade, se houvesse uma fonte de financiamento, uma segurança econômica aí para custear o tratamento e também, claro, o interesse do hospital. Considerando apenas as duas indicações aprovadas em 2019, 2020, mesotelioma e pseudomixoma, nós perguntamos qual seria o volume estimado de cirurgias realizadas pelos cirurgiões. E a gente pode observar que tem poucos pontos fora da curva, né, que operariam mais de 20 casos por ano, por exemplo. A grande maioria operaria de 10 a 20 casos por ano, uma maioria, e uma outra metade aí, mais ou menos 10, até 10 cirurgias por ano, o que daria ali uma cirurgia, uma citorredução com HIPEC por mês, que é bem no limite ali, né, do desejado. Os centros de referência fazem, às vezes, 2 por semana, no mínimo 1 por semana. E então, você vê que a maior parte dos cirurgiões, na verdade, acabariam no grupo de baixo volume. Então, por isso que acho que seria importante, do ponto de vista de estratégia pública e da sociedade também de cirurgia oncológica, incentivar, de alguma forma, a centralização, né? Aqui é um ponto bem controverso, que é qual deveria ser a formação mínima necessária. Então, muitos cirurgiões acham que ter a residência de cirurgia oncológica seria suficiente, mas a gente vê assim que a curva de aprendizado mostra um nível de excelência acima de 70 casos. Tá? Então, alguns colegas já acham que acima de 20, até 39 casos, já ocorre uma redução da mortalidade. 70 casos seria para redução, além da mortalidade, também para resultados oncológicos de médio e longo prazo. Tá? E existe também a opção, a possibilidade de um serviço começar sob supervisão. Isso não é tão comum aqui no Brasil. O Brendan Moran faz isso lá na Inglaterra, acho que tem um outro serviço na Escócia, onde eles fizeram a tutoria, então, para que se abrisse um terceiro serviço ali no Reino Unido, né? O segundo é Manchester, que foi aberto, e o terceiro eu tenho a impressão que na Escócia, mas com essa supervisão, né? Da seleção de casos e também intraoperatórias. Então, eu me considero assim, da terceira geração de cirurgiões de peritônio, eu não saberia dizer, mas a primeira geração seria a geração do Dr. Ademar Lopes, né, que fez ali o contato com o Dr. Paul Sugarbaker, o Dr. Odilon também, dessa época. Depois veio ali o Dr. Rodrigo Gomes, de BH, que eu conheci no meu primeiro simpósio de peritônio em Uppsala ainda. E eu me considero da terceira geração, mas o que sempre eu ouvi falar foi isso, assim, precisa selecionar bem os casos e ter volume. Esse seria o mínimo necessário para você conseguir fazer isso com algum resultado. Aqui só para ilustrar a redução de mortalidade hospitalar a partir do 38º caso, nessa casuística, nessa análise, e melhores resultados, menor falência oncológica acima depois do caso 70. Tá? Enfim, o centro, além de ter o cirurgião e todo o suporte logístico, também tem os protocolos que devem ser seguidos. É recomendado que tenha um protocolo clínico de indicação, porque muitas vezes assim, a cirurgia dá errado, isso já aconteceu comigo, porque a indicação, na verdade, estava errada e a cirurgia se tornou quase que impossível, né? Termo de consentimento informado, isso de praxe, né? O paciente tem que entender que ele vai receber 2 tratamentos no mesmo tempo. Todo o protocolo de suporte perioperatório, por exemplo, a gente tem aqui desde a questão da terapia nutricional, analgesia pós-operatória, tudo isso.
A segurança ocupacional, né, tanto contra riscos biológicos e riscos químicos. Tá? Então, é ideal que os centros tenham isso escrito, principalmente aqueles que têm algum tipo de acreditação hospitalar. Com relação ao assunto do OPME, né, então, é um tema que algumas vezes é banalizado, né? Eles acham que se pode ou se deve usar qualquer sistema de silicone, qualquer tubo plástico ali que consiga circular. Eu acho que não. Na verdade, eu já usei no começo na primeira fase, assim, os sistemas que não tinham a certificação para perfusão peritoneal. Os casos não tiveram nenhum dano decorrente do uso desses sistemas, porém, como a gente fala, como estamos tratando de um procedimento de alta complexidade, de alto risco, quanto mais segurança para o paciente, melhor. Né? Então, se você puder ter os controles de temperatura de uma forma mais precisa, ao invés de colocar ali, às vezes os termômetros ficam em contato, não captam bem a temperatura, os sensores, né? Então, se você puder fazer isso de uma forma mais constante, controlar melhor o fluxo, a temperatura que antigamente destravavam a máquina de cardioplegia para que ela conseguisse ir até 55 graus. Então, quando você precisava reduzir a temperatura, isso demorava. Quando você precisa aumentar a temperatura, demorava também. Então, assim, dá para fazer, mas se você estiver usando um sistema certificado, você fica mais confortável de estar entregando uma tecnologia melhor para o paciente. O ideal, e isso é muito comum no começo de uma aprovação, geralmente na rede pública, e até para interesse científico, acadêmico também, que o serviço tenha capacidade de reportar a sua mortalidade, né? Até para acompanhar e poder aprender com os próprios resultados, gerar publicação científica, enfim. Então, isso acho que é uma marca de qualidade da equipe que consegue ter isso, os casos catalogados em forma de, né, todos a planilha, o follow-up e tudo mais. E as toxicidades também, as taxas de recorrência. Muitos casos, principalmente os bem indicados, acabam os pacientes tendo uma sobrevida longa e que podem precisar de HIPEX de repetição, né? Se você já está acompanhando pacientes há 5 anos, há 7 anos e meio, principalmente, estou falando de psommexoma, né? Nos tumores invasivos, talvez não seja tão comum, mas no mesotelioma, no psommexoma, isso pode se tornar mais frequente. Existia uma preocupação se seria factível separar a citorredução com HIPEC em tempos cirúrgicos diferentes. Isso é mais relacionado ao volume de doença, a um PC muito alto, não o volume de um PC acima de 30, 33, por exemplo. Então, existem algumas publicações a respeito, e isso embasa, isso foi importante a gente saber se isso era muito frequente ou não na prática dos cirurgiões, porque aí a gente precisaria criar procedimentos e códigos de pagamento separados. Se você está fazendo uma citorredução, seu paciente apresenta, às vezes, uma instabilidade hemodinâmica, alguma coisa, e aí você teria que ser ressarcido, remunerado pela citorredução e não pela HIPEC, e não ficar tudo preso num pacote só, que traria uma dificuldade, né? E também tem uma questão aí de sobrevida, são pacientes que muitas vezes têm a citorredução, não são selecionados para citorredução devido ao volume da doença, ou a doença é um achado intraoperatório e você tem que realmente interromper. E existem algumas publicações mostrando que alguns pacientes podem ter benefício de sobrevida se você conseguir separar a citorredução em 2 etapas. E as causas, né, para que isso acontecesse, na visão de alguns dos colegas, é que seria muito mais por uma intercorrência intraoperatória. Então, ou seja, se você selecionar bem o paciente no pré-operatório, se você consegue avaliar o PCI por exame de imagem, a laparoscopia nos casos duvidosos, a chance de você precisar fazer uma citorredução em 2 tempos seria muito pequena. Tá? Então, aí vem assim,
seria muito mais por condição clínica do paciente, falha na estimativa da doença, ou no planejamento, dificuldades no suporte intraoperatório, né? A complexidade seria uma causa infrequente. É o mesmo assunto, né? Como remunerar, aqui em termos de saúde pública no SUS, mas na saúde suplementar também a pergunta é a mesma. A ideia na saúde pública no SUS é que nós tenhamos pelo menos 2 códigos, 2 procedimentos, um para citorredução e outro para HIPEC. Não só por conta da questão de você ter que dividir o procedimento ou de você ter que interromper a cirurgia, mas porque a gente tem que pensar que no futuro alguns tumores que a gente eventualmente possam perder, vamos dizer assim, indicação de HIPEC, por exemplo, mas mantenham a indicação de citorredução, então nós não precisaríamos ter que refazer todo o trabalho. Vou dar um exemplo, por exemplo, a questão do PRODIG, né, do câncer coloretal. Então, se nós tivermos 2 procedimentos separados, e por acaso nós decidimos que não mais faríamos HIPEC para coloretal, assim falando, nós teríamos ainda como fazer uma citorredução no SUS. Na saúde suplementar, as etapas ainda estão incipientes, nós não começamos de fato ainda a caminhar na saúde suplementar, mas a ideia é que tenhamos vários códigos por setores, né, para cada peritonectomia, diafragmática direita ou esquerda, para glicectomia, por exemplo, para peritonectomia pélvica, porque as ressecções viscerais nós já temos, né, as gastrectomias e tudo mais. E um procedimento aí para remunerar a HIPEC, a perfusão peritoneal. Então, nós teríamos um número maior de códigos na saúde suplementar, de acordo com a extensão da citorredução, da peritonectomia. Então, entrando um pouquinho na questão aí das incorporações de novas tecnologias, né? Em novembro do ano passado, a Conitec avaliou e aprovou esses 2 relatórios para o pseudomixoma e para o mesotelioma peritoneal maligno. Isso foi o resultado de um processo que começou-se formalmente em 2017, um longo processo de proposição. Propor tecnologia para a Conitec geralmente é muito caro, né? O custo para cada tratamento que você propõe para a Conitec, geralmente você gasta no mínimo 180, 200 mil reais, depende da complexidade da tecnologia, 250 mil reais de consultoria. Isso aí, geralmente, as sociedades não conseguem arcar por conta própria. E aí, quando a gente fala em tratamento cirúrgico, a coisa fica ainda mais difícil, né? Então, acabou que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, através da diretoria da época, do Cláudio e tudo mais, a doutora Marinês, que é uma gestora do Ministério, conhecida de muitos, conseguiram que o INCA fizesse esse dossiê. Tá? Então, o próprio núcleo de novas tecnologias do INCA fez e conseguiu aprovar. Então, para ter ideia, se você falar isso em laparoscopia, que são dezenas de procedimentos, você vai gastar isso para cada procedimento. Então, para ter ideia do tamanho do desafio. Então, eles foram aprovados. Depois que ele é aprovado, publica-se uma portaria do Ministério. Essa portaria foi publicada em abril de 2020 e ela deu 6 meses, né? Ela dá, isso é de praxe, para que o Ministério da Saúde realize os protocolos, os critérios de habilitação, publique as portarias e tudo mais. E aí foi o comecinho ali, né, da pandemia no Brasil, um mês depois da pandemia ter começado. A gente ainda estava acompanhando muita coisa pela televisão. E o que foi proposto lá foi um valor total de 76 mil reais, que é o que se pagaria por tabela para um transplante hepático. A gente achou assim mais fácil fazer essa correlação para que as pessoas entendessem que não era um procedimento simples, como a colectomia parcial do SUS lá. E aqui é dividido mais ou menos 9 mil reais de honorários
profissionais e R$ 66.000, uma coisa assim, de custos hospitalares. Isso que seria, que foi proposto, e na conversa que nós tivemos hoje, me parece que eles devem manter esses valores propostos. O problema é que é aquela história da expectativa e realidade, né? A expectativa dos cirurgiões é bastante diversa. Nós temos cirurgiões que, em termos de, deixa eu ver o que é esse aqui, de reembolso hospitalar, acho que qual seria o valor que eles esperariam, né? Então, isso aí variou de 10 mil a 200 mil reais. Então, a gente não sabe como faria uma HIPEC com 10 mil reais, mas uma média mediana, uma média de 73 mil e uma mediana de 100 mil reais. Então, a gente vê que, em termos de expectativa, como é a realidade do SUS, né, pública, geralmente fica abaixo do que a gente acha que é o adequado. Em termos de honorários também, uma variação em termos de expectativa de 5 a 50 mil reais, e o que está falando em termos de saúde pública em torno de 9 mil reais. A gente sabe que a maior parte dos custos, na verdade, são com os custos de sala, né, de todo o material cirúrgico, de descartáveis, grampeadores, tudo mais, e custo com terapia intensiva. Isso aqui é um levantamento do serviço australiano. Tá? Mas só para ter ideia que é bem pesado para o hospital mesmo tocar uma HIPEC. Essa curva, ela mostra que se o valor da HIPEC para o SUS fosse de 30 mil reais, 100% das HIPECs seriam custo efetivas, e o ponto de equilíbrio aqui é de 68 mil reais, onde 50% das HIPECs seriam custo efetivas e 50% não. Isso aqui equivale a 2 vezes o PIB per capita, o PIB. Então, é um valor que eles utilizam para ter ideia de quanto o valor que se está disposto a investir, né, por tratamento. E eles gostariam que fosse de meio por PIB per capita. Então, seria um valor muito baixo, que acabaria, na verdade, aprovando e não viabilizando. Mas, felizmente, parece que, pelo menos, devem manter o que foi previsto. Isso aqui é o impacto orçamentário da incorporação de HIPEC, planejada para 200 pacientes por ano. É claro que no primeiro ano de incorporação é improvável que 200 pacientes sejam tratados no SUS por ano, mas se for assim, o orçamento a ser reservado é de 14 milhões anuais, o que nós mostramos hoje naquela reunião é que, em termos de saúde pública, é um valor muito baixo para resolver a vida de muitos pacientes, né? E, felizmente, a opinião da equipe técnica do Ministério é a mesma, que é um valor baixo que o Ministério deve desprender mesmo, porque é custo efetivo. Tá? Passando rapidamente, já quase acabando aqui, porque a intenção não é fazer uma aula e tudo, mas a situação na saúde suplementar, eu coloquei aqui os procedimentos com cobertura no rol, são as ressecções viscerais, né? Se você vai fazer ali a esterectomia, colectomias e tudo mais, elas contêm esses códigos, respectivos códigos. O kit de perfusão peritoneal, ele traz uma situação particular. Muitos convênios autorizam o kit de perfusão peritoneal porque são produtos registrados na Anvisa. Então, geralmente, saúde suplementar autoriza materiais que já possuem registro na Anvisa, mesmo que não autorize o procedimento no qual ele será utilizado, que é uma incoerência. A quimioterapia, eu coloquei que era parcial, por quê? Porque muitas vezes você consegue autorização como quimioterapia ambulatorial. Então, eu tenho, muito comum a situação de estar com kit de perfusão autorizado, quimioterápico autorizado por via ambulatorial, mas os honorários dos cirurgiões não são autorizados. Então, a gente começa a ficar numa situação que nós aqui, na verdade, estamos impedindo que o paciente seja tratado. E as outras situações também, né? Muitas vezes negam tudo, negam kit, negam quimioterapia, e aí são aqueles pacientes que acabam tendo que recorrer à questão judicial, né? E o que não tem cobertura mesmo são as peritonectomias. Então,
A gente, às vezes, quando tem uma infiltração maior, você pode usar aqueles procedimentos de tumores retroperitoneais, linfadenectomia retroperitoneal, mas o fato é que não tem cobertura. Aqui tá, desculpa aqui a digitação, mas, enfim, são topografias específicas, com táticas e técnicas específicas e que precisam de cobertura. E a própria HIPEC, então, também não tem cobertura em nenhuma tabela que a gente tenha conhecimento, exceto algum acordo regional, enfim. Talvez as cooperativas tenham isso daí. Então, na prática, o que eu faço aqui em Brasília? Na prática, aqui em Brasília, eu solicito as ressecções viscerais, os OPMS convencionais, os grampeadores, solicito o kit de perfusão peritoneal, o oncologista do paciente geralmente solicita a quimioterapia e os honorários para a HIPEC e para a peritonectomia eu incluo ali e estabeleço um valor de honorários para isso daqui. E não incluo nenhum tipo de código de quimioterapia intracavitária na solicitação inicial, porque corre um risco muito grande de eles autorizarem e aí você vai ter que aceitar, enfim, vai criar uma situação complicada depois. Então, é isso que eu faço aqui em Brasília, coloco as ressecções peritoneais e os OPMS e deixo os honorários aí como particulares, tá? Esse ano nós somos, recentemente, né, deve ter uns 4 meses mais ou menos, sem qualquer divulgação, sem qualquer discussão, nem consulta à sociedade, à SBCO, a Agência Nacional de Saúde publicou esse parecer técnico, onde, numa jogada de criatividade completa, né, de malabarismo técnico, eles recomendam que os auditores dos convênios autorizem tumores retroperitoneais e ressecção de parede abdominal e pélvica quando o cirurgião estiver falando de uma cirurgia citoredutora, né, o que é um completo absurdo. Enfim, deixa bem claro que a SBCO em nenhum momento foi consultada, foi um ato totalmente unilateral, pensando que vai resolver o problema, como na verdade não vai. Amanhã nós temos outra agenda na ANS, amanhã às 16 horas, uma reunião por videoconferência, onde a SBCO vai se posicionar contra, né, essa nota, essa recomendação técnica, que é completamente descabida, e onde eles recomendam a utilização do termo terapia oncológica com aplicação de medicamentos por via intracavitária ou intratecal, onde nós vamos mostrar aqui que intratecal enfim, né, para ser o nível central, você pode fazer quimioterapia intraperitoneal ambulatorial com catéter, ou até quimioterapia intrapleural, mas jamais, eu não coloquei aqui para não colocar mais um slide, comparar com a perfusão peritoneal hipertérmica, que eu vou mostrar um vídeo do que acontece na cirurgia. Então, para ter ideia do tamanho do descalabro que eles publicaram, recomendaram. E o outro, para ter ideia, um outro procedimento, que é terapia oncológica medicamentosa perioperatória, que deriva de uma tabela antiga, que ela continua intraarterial, com cronoinfusor, que já foi usada, né? Acho que no Brasil acho que ninguém está fazendo mais. Daqui o exemplo da quimioterapia intra-arterial hepática, por exemplo. E aí sim, você faz isso, pode fazer perioperatório, colocar uma bomba, um cronoinfusor externo e tudo mais. E fazer a correlação com a HIPEC também, mostrando que não tem nada a ver. Acho que a reunião não vai ter, na verdade, acho que vai ser uma reunião desagradável, mas é necessária porque nós temos que pontuar isso daí, tá? No mínimo constranger. Rapidamente, eu não vou apresentar o PRODIGI não, até pelo tempo e pela extensão, mas a interrogação que fica, né? Então, os pacientes apresentam uma sobrevida nos dois grupos, né? A gente sabe das críticas ao protocolo de oxaliplatina de curta duração, em alta dosagem, quando se vinha utilizando os protocolos com mitomicina, uma mudança que muitos coautores se sentiam um pouco incomodados, mas havia aquele sentido de tentar produzir um randomizado.
Mas mesmo assim, nós vemos muito poucos pacientes serem encaminhados para citorredução exclusiva. Então, a gente vê aí um ganho de sobrevida de 41 meses em ambos os grupos aí, com citorredução com sem HIPEC. E aí fica a dúvida, por que não fazer citorredução então, ou fazendo a citorredução com a mitomicina, de acordo com os trabalhos o trabalho holandês do Vic Verval, por exemplo. Então, mas é uma sobrevida realmente que chama a atenção, né? E o caso, então, assim, se é resultado, a gente vê que no caso da HIPEC em ovário não é resultado, porque quando nós vemos a publicação do OVPEC, da doutora Van Driel, com um ganho de sobrevida de 12 meses, né, de 33 meses no grupo de pacientes que fizeram neoadjuvância, citorredução e adjuvância, e 45 meses nos pacientes que fizeram a HIPEC na cirurgia de intervalo, com uma sobrevida que é superior ao trabalho de não inferioridade da neoadjuvância em câncer de ovário, de Vergote, por exemplo, que é de 31 meses. Então, e são pacientes diferentes, né? Esse trabalho de neoadjuvância que é muito utilizado para justificar, são pacientes bons de operar, que eram passíveis de fazer citorredução primária ou neoadjuvância. Esses pacientes do trabalho holandês, não, são pacientes piores, pacientes que tinham doença volumosa na tomografia ou já tinham sido operados de forma incompleta. E mesmo assim, se conseguiu uma sobrevida bastante expressiva. É claro que a gente não deve comparar um trabalho com o outro, toda aquela coisa que a gente deve falar, mas parece que tem algo mais, não é só nível de evidência, acho que é mais questão de conceito mesmo. Tá bom? Queria encerrar, agradecer o convite do Arthur, e aí a gente pode trocar aí algumas ideias. Bruno, muito obrigado. Esses dados que você traz para a gente é uma discussão que, putz, eu adoro ter essa discussão, e vou ser sincero que nesses últimos anos a discussão, quando eu tenho sobre esse assunto, é sempre com algum auditor ou com alguém do administrativo do hospital. E como você elegantemente falou sobre a sua reunião na ANS de amanhã, né? Não costuma ser uma reunião muito agradável, porque a gente vê que eu percebo que a gente está defendendo interesses diferentes, né? Eu fico muito irritado quando a gente começa a trazer esses dados, né, de trabalhos, e começa a mostrar a importância do hospital, do convênio que seja, né? Às vezes você vê alguns convênios próprios, e aí eu tive essa oportunidade de trazer essa oportunidade de mostrar para eles que, olha, se você cuidar bem do seu doente, né, se você cuidar bem da sua pessoa, a gente tem diversos trabalhos, inclusive mostrando custo-efetividade ao longo da vida, ao longo da jornada desse doente, que ele vai acabar custando menos, apesar da cirurgia ter um custo alto, né? E realmente, quando a gente vê esses trabalhos de custo, tem aí um trabalho australiano, tem acho que uns 2 americanos, tem um italiano, e o custo médio, né, de todos eles ali varia de 40 mil euros, 40, acho que o australiano são 50 mil dólares australianos, o que na nossa realidade fica até fora do que a gente está pensando hoje, né? Assim, quando a gente vê lá 75 mil reais, quando a gente pensa naquilo ali, aquilo ali é o custo hospitalar inteiro, né? Incluindo os honorários médicos, pelo que eu entendi, né? Se a gente faz a conversão ali da moeda, talvez seja insuficiente. E eu vejo os serviços do SUS, né, que eu conversei sobre isso, tem muito receio quanto a isso, porque a gente tem uma crença, eu acredito que inicial, que o custo vai ser de OPME, que o custo vai ser de honorário médico, né, que o custo vai ser ali com o intraoperatório só. Esse, obviamente, é um custo alto, porque tem material, tempo cirúrgico, né, assim, a hora cirúrgica varia de hospital para hospital, então tem um hospital que custa mais de R$1.000 cada hora de centro cirúrgico, e tem um hospital que custa um pouco menos.
Mas o que eu entendo é que esse é um custo que a gente controla, né? O custo de OPME, o custo de honorário médico é combinado, né? Se você consegue negociar com a equipe, você faz o orçamento anterior. O que a gente não controla é complicação pós-operatória, né? E aí, paciente que está planejado, você mostrou ali, né, na sua tabela, em que as curvas se cruzam ali em torno de 60 e poucos mil reais, né? Em que as curvas vão se cruzar e aí o procedimento começa a se tornar custo efetivo, a gente está presumindo um índice de complicação, um índice de proficiência, né? E um treinamento adequado das equipes. Isso eu acredito que seja o maior desafio, porque na minha concepção, o que a gente corre um risco grande ao iniciar um projeto desses é, como você falou, de queimar o método no início. Então, vamos ter, né, logicamente, né, naturalmente, uma mortalidade alta, a gente naturalmente vai aprender com o tempo, e eu digo, os hospitais vão ter que aprender com o tempo a escolher bem o doente, a cuidar bem desse doente no pós-operatório, e eu tenho um receio muito grande de que os serviços, os hospitais, nesse início já falem, olha, isso não dá para fazer aqui, né? E isso, se a gente corre o risco de queimar o método. Agora, por outro lado, apesar de ter essa resistência toda com a HIPEC, eu vejo que é muito estigmatizado, né? A gente tem um estigma grande, né, quando você vai falar de HIPEC. E aí, quando a gente vê o resultado que você mostrou do Prodigy 7, o que me chamou muita atenção é que aqueles pacientes foram, todos eles, para a cirurgia sem saber se eles iam ser perfundidos ou não no final, né? Então, a proposta inicial seria de fazer uma citorredução igual para todo mundo. E a gente vê que quando você tem esse intuito, quando você vai com essa energia inicial, o resultado é 4 vezes o que a gente aplica hoje para os nossos pacientes aqui, né? Porque o nosso paciente hoje coloretal, depois do prodígio principalmente, muitos são considerados paliativos somente, né? E não são encaminhados nem para citorredução. Quando que a gente deveria usar o trabalho como uma ferramenta e falar, olha, a gente preparar esse paciente para ir para uma citorredução e fazer uma citorredução como se eu fosse fazer uma HIPEC no final, né? Isso é importantíssimo. Isso a gente pode quadriplicar a sobrevida desse doente, né? E na verdade, a gente teria disposição para fazer isso no SUS, mas eu acredito que por talvez um pouco de resistência das equipes médicas, porque realmente o procedimento muda completamente, né? De você catar uma ou duas bolinhas e você fazer realmente uma citorredução como deve ser feito. E um pouco também, eu acredito que de resistência do hospital. Talvez a gente começa, faz uma, faz duas, faz três, o hospital vai chamar e vai falar, opa, o que você está fazendo aqui, né? Você tá causando um rombo no meu orçamento aqui. E porque o pacote que o hospital recebe do SUS é para fazer uma retsigmoidectomia, e não é para fazer uma citorredução, né? Quando, na verdade, é o que você falou, seria muito importante a gente ter talvez a separação, né? Já nesse início, fala assim, olha, isso aqui é para citorredução e esse complemento aqui seria para HIPEC. Queria ouvir a opinião, estou vendo que tem a Patrícia, que é do Sul, tem aí o Raul, que também do Paraná, tem o Carlos, que estava aí também, acho que continua no Rio de Janeiro. Queria ouvir a opinião de vocês. Ô, Tarcísio, tudo bem? Obrigado aí por participar. Tudo bom? Parabéns aí a vocês pela iniciativa, parabéns ao Bruno aí pela apresentação. Eu rapidamente só falar um pouquinho da experiência aqui, né? Eu já opero pelo SUS já há 7 anos no Hospital Universitário Oswaldo Cruz. A gente já completou 50 casos no Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Eu já tenho 92 pacientes de HIPEC, casuística total, né, incluindo o privado. E eu acho assim, eu concordo totalmente com o que vocês falaram. Eu acho que dentro do SUS hoje, a gente precisa, eu acho que serviços que se propõem a fazer HIPEC, eles têm que ser monitorados. Eles têm que ter, na minha visão, um mentorship. Tem que ter um serviço que esteja num padrão acima e esse serviço monitore
essa atividade dentro do SUS, né? Eu tenho uma preocupação muito grande, Arthur, com os aventureiros, sabe? A gente está visualizando, eu não vou citar, porque pode ser identificado facilmente quem fez o procedimento, mas foi feito recentemente aqui em Recife uma HIPEC para uma pessoa que na vida nunca havia entrado numa HIPEC. Nunca havia entrado numa HIPEC. Né? E essa pessoa fez uma HIPEC e o paciente, me parece, está indo muito mal e no serviço privado. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso. Eu acho que quem se propõe a fazer, e eu vejo isso de forma muito clara, porque meus primeiros 30 casos, a gente tinha um nível de complicação e um nível de mortalidade. Nos primeiros 30 casos, eu tinha 6,5%, 7% de mortalidade. Hoje, minha mortalidade é 2,5%, depois dos primeiros 30 casos. Então, assim, é completamente diferente. É completamente diferente. Então, eu acho que, assim, a sociedade está no momento de padronizar o procedimento. Acho que, do ponto de vista da remuneração do SUS, é lógico que os hospitais que têm filantrópicos, que têm vinculação com o SUS e que querem fazer HIPEC vão querer ter lucro, mas dentro dos hospitais universitários, o principal não é o lucro, o principal é o doente, o principal é treinamento dos residentes, treinamento das equipes, e o hospital também não tem um prejuízo gigantesco. Então, selecionar casos adequados, e aí, para isso, é importante a questão de ter um mentorship de nível institucional, identificar quais são as instituições por regionalidade, que eu acho que é a melhor característica por regionalidade, que podem ser mentoras desse tipo de acompanhamento. Então, eu acho que a gente precisa construir um passo a passo, muito lentamente, não é, para que isso se faça um desenho adequado para o SUS. Lógico que no privado os cenários vão ser diferentes, porque são cenários de acordos entre as operadoras, etc, etc, etc. Mas no cenário do SUS, a gente tem uma obrigação, SBCO, de construir um fluxo em relação à realização desse procedimento e criar a chancela SBCO e talvez até acreditar serviços. Tem que pensar na possibilidade até de acreditação desses serviços baseado em seus resultados. Então, assim, hoje eu falo de forma muito tranquila de que a gente tem que ter vamos chamar de um mentorship, não individualmente como cirurgião, mas como instituição. Eu acho que a instituição precisa ter, a nível institucional, esse tipo de acompanhamento. Tarcísio, deixa eu fazer uma pergunta burocrática para você. Como que foi? Você aí é um hospital universitário, certo? Isso. E como que para fazer isso pelo SUS, o hospital ele provavelmente tem prejuízo nos procedimentos, certo? Não chega a ter prejuízo pelo seguinte, vou te falar. Primeiro que assim, a gente fez um acordo com a empresa que fornece o kit de perfusão, né? Eu não vou citar por uma questão de não divulgar, sim. Né? Então, a empresa vende o kit hoje de perfusão a R$ 8.500. O kit é vendido a R$ 8.500 para o Oswaldo Cruz. Tá? Esse preço é o mesmo há 7 anos, não aumentou. Uhum. Você sabe que as tesouras, eu pessoalmente só opero com a tesoura da Medtronic, a Small Jaw, ela tem um custo que é 1/3 do que o custo que é praticado nos convênios. Ela tem um custo bem menor. Uhum. Então, no final, a gente fez uma análise de custos, né? Grampeador é a mesma coisa, até porque hoje tem muito grampeador genérico, etc, etc, com custo bem menor. Então, a gente viu que a gente conseguia, na pior das hipóteses, empatar. Na pior das hipóteses, a gente consegue empatar utilizando aquela questão de códigos múltiplos. Então, essa análise de códigos sequenciais, códigos múltiplos, essa análise foi feita pelo Departamento de Contas do hospital. De auditoria. E viu que era possível empatar, né? Desde que isso fosse passado pela discussão de tumor board e os casos viessem através da oncologia clínica, através disso. Então, os casos que a gente tenta fazer, Arthur, são casos realmente ideais, selecionados, evitando as buchas, né? Vou chamar, desculpa a expressão, mas evitando as buchas dessa forma, até porque o benefício é muito questionável. E vocês estão fazendo ovário e cólon também? Veja, não, colo não. Mais para pseudomixoma e mesotelioma. A gente começou fazendo ovário, um volume muito grande de ovário. A gente começou fazendo pseudomixoma e mesotelioma. Aí deu uma parada, depois que saiu a consulta do CFM,
em ovário, a gente deu uma segurada em ovário, passou uns 2, 3 anos sem fazer ovário, e agora, aí depois do estudo da Vandril, a gente começou a selecionar os casos de ovário. Então, a gente já fez uns 3, 4 casos de ovário depois do estudo da Vandril, mas casos muito selecionados de ovário. Então, o grosso é pseudomixoma e mesotelioma. A gente tem um volume muito grande de pseudomixoma. Perfeito. Bruno, algum comentário? Não, é muita coisa, né? O tema é bem vasto, mas o que a gente observa quando você abre o serviço realmente, o Tarcísio usou o termo de bucha, mas é verdade. A gente acaba recebendo pacientes já graves, né, com, às vezes, infiltração de parede, ou um grau de desnutrição avançado. Já recebi paciente, assim, taquicárdico, por exemplo, assim, paciente que não tinha menor. Então, é claro que quando você passa por um treinamento, você passa por um fellow ou um período, enfim, de mentoria, você acaba sabendo que precisa selecionar os casos, porque o perigo da aventura, né, que o Tarcísio também estava falando, é você na vontade, no ânimo de iniciar um programa de high-pack, realmente começar a fazer esses casos que são mais difíceis, mais complexos e nos piores pacientes. Então, é preciso ter uma paciência no começo, realmente, para selecionar os pacientes, aquela adenomucinose do tumor de apêndice, né, os tumores realmente favoráveis, para que você não aumente o custo e não tenha complicações no começo, né? Então, no hospital público, que eu comecei primeiro na rede privada, com toda a reunião, toda a equipe, apoio institucional da diretoria do hospital, porque é mais fácil de obter na rede privada. Comecei primeiro, e na rede pública foi o mais recente, né? Tem uns 4 ou 5 anos só. E foi bom para a rede pública porque foi o contrário, a gente levou a experiência da rede privada para a rede pública, que normalmente a gente treina na rede pública algumas técnicas inovadoras para aplicar no paciente privado. Então, isso aconteceu no sentido inverso, tá? Aqui na rede pública tudo cai num cenário como do hospital universitário, então a gente não tem remuneração por procedimento, tá? E cai ali no pacote geral, no orçamento global do atendimento do paciente com câncer do hospital. A gente só faz para pseudomixoma. Vou ser bem sincero para você, a frequência de mesotelioma é muito baixa, eu vejo um paciente por ano, no máximo, assim, para selecionar. Tá? Então, é importante realmente fugir desses pacientes complexos e tentar manter um controle do custo inicialmente. Ô Bruno, e vocês têm no hospital universitário de vocês têm um grupo de doenças peritoneais ou é um grupo de cirurgia oncológica? Não, é um grupo de cirurgia oncológica, basicamente. No começo, eu defini os protocolos de quimioterapia, tudo. Indicação, olhava a tomografia um por um e tudo mais. Hoje, a gente já faz uma discussão com o oncologista clínico e muitas vezes eles selecionam e já encaminham. Isso é para pseudomixoma, praticamente, né? Câncer de ovário nós não fazemos aqui na rede pública, e na rede particular, na rede privada, nós sentimos o impacto do PROD, assim, porque realmente havia uma cogitação, e mesmo esses casos que se pensava hipoteticamente, sumiram. Para ovário, eu achei curioso, recentemente uns colegas falaram assim, não, eu estou encaminhando o ovário agora, porque vai que precisa de high-pack no futuro, quando a doença voltar. E eu falei assim, não, a gente tem que fazer high-pack agora. Não. Então, eu estava me encaminhando como se fosse um seguro, assim, para o futuro, entendeu? Aí, o cara, não, opa, aí não. Então, talvez eu não queira fazer high-pack agora, então eu posso continuar encaminhando para o ginecologista. Você entendeu? Então, eu achei muito curiosa essa posição do colega, assim, não, para o futuro, vai que faz recorrências e tal. E é isso, o paciente para ovário, é claro que o tratamento é a citoredução primária, tá? Tem sido sobrevida mediana, quando possível, de 120, 160 meses. Mas aqui na cidade, em Brasília, é muito frequente as pacientes começarem com quimioterapia pré-operatória, ou porque demora para fazer a autorização para a cirurgia,
A gente tem demorado, às vezes, até os 21 dias formais da ANS. O paciente fica ansioso e aí o oncologista começa a tratar. Ele põe um catéter, põe uma PIC e começa. Fala assim, olha, então, poxa, vamos fazer HIPEC em todos os pacientes dessa forma, se não for para fazer citoredução primária, né? Mas não acontece, eles realmente, como você falou, né? Eles imaginam a cirurgia de catar bolinha ali, de fazer uma incisão meio infra ali, e tirar o que der e tudo mais, né? Encaminhamentos também que a gente recebe assim, olha, estou te encaminhando para fazer uma biópsia porque eu quero fazer quimioterapia pré-operatória. Eu falei assim, não, mas por quê? Vamos avaliar a ressecabilidade primeiro, a extensão da doença. E os caras ficam muito desconfortáveis, né? Então, mas é isso, eu acho uma questão conceitual, não é só por evidência científica, né? É tanto que o PSOJ, os grupos internacionais, foram atrás da evidência científica. O trabalho da Vandril foi publicado em pôster na ASCO, quando ele saiu, na verdade. Eu até brincava assim, acho que era naquele corredor ali mais bem longe. Perto do banheiro. E ganhou a New England, né? Foi publicado na New England depois. Então, era um trabalho com qualidade científica, sim. Tá? Com relação à SBCO, eu concordo com o Tarcísio, sim. O que acontece é que quando a SBCO e o Cláudio, enfim, todo mundo, propôs essa equivalência com o transplante de fígado, então isso caiu, assim, a chave encaixou bem na cabeça do Ministério, porque eles sabem como funciona. Então, os transplantes de fígado são supervisionados por uma comissão executiva, uma comissão científica nacional. Ela funciona aqui em Brasília, mas tem cirurgiões transplantadores do Brasil inteiro, eles se reúnem virtualmente e tudo mais. Analisam, eles têm as curvas de sobrevida dos pacientes transplantados. Então, existe base eletrônica para fazer essa supervisão por serviço, por estado. E também para fazer, nesse caso, também aprovações e exceções. A Câmara Técnica, né? A Câmara Técnica, não é comissão científica, é Câmara Técnica. Então, talvez seja um modelo que... porque, veja, aí o pagador que vai falar, na verdade, né? Nós fazemos o contraponto, argumentamos a questão dos custos e tudo mais, mas é um modelo que eles já têm no transplante e tem uma chance de ser aplicado para HIPEC. Inclusive, a ideia dos centros de referência, que é uma briga, porque o gestor municipal, estadual, os grupos de cirurgiões querem todos fazer. E isso aí, as comissões, as secretarias de saúde, os gestores da saúde locais acabam que vão ter que decidir, se de acordo com os critérios, lógico. Nós não sabemos quais os critérios ainda, tá? Mas a ideia que eu percebi hoje na reunião, até eu falei bem pouco da reunião, mas esses conceitos surgiram, né, de centros de alta complexidade, centros de referência, de tentar algum mecanismo de monitorizar os resultados, e isso foi falado e partiu deles. Ô Bruno, já vamos pedir para o Raul e para a Patrícia comentarem, mas uma coisa me chamou bastante atenção foi que na sua pesquisa, na verdade, da sociedade, né, que você mostrou, a maioria dos cirurgiões espera ali entre 12 e 20 casos, né? E esse ano eu entrei no site da Sociedade Europeia de Cirurgia Oncológica e, por um acaso, acho que foi o ano passado que eles publicaram abertamente, né, quais eram os critérios para que você fosse um centro que pudesse se credenciar a participar da Sociedade Internacional do PSOJ, né? E eles pedem ali no mínimo 50 casos por ano durante 3 anos consecutivos, né? Então, fora as publicações, fora as participações em eventos, fora tem uma série de metas, né? Assim, de critérios a cumprir. E eu vejo que 50 casos por ano
é um caso por semana, né? É o que o que eu vivi, que talvez você tenha convivido lá em Milão também. Eles, quando eu passei, não sei como foi na época que você passou, quando eu passei há 2 anos, eles faziam um caso por semana, toda segunda-feira era dia de cirurgia, e isso exigia uma equipe inteira, né? Uma enfermaria inteira, eram 5 assistentes, né? Um residente dedicado quase que exclusivamente para cuidar desses pacientes. Então, por isso que eu te perguntei sobre grupos de peritônio, né? Assim, eu acredito que para que a gente encurte essa linha a curva de aprendizado, para que a gente torne ela mais curta, seja mais rápida, eu acredito que a gente precise ter grupos dedicados exclusivos, né? E que por isso, assim, isso vai fazer com que a gente tenha um volume maior. Porque eu acho que se a gente fizer um caso por mês, né, 12 casos por ano, a gente precisa de pelo menos aí 80 a 100 e poucos casos para que a gente atinja a proficiência. A gente vai demorar 10 anos. Nesses 10 anos, eles vão matar a cobra, né? A gente não tem esse tempo todo, né? Aí eu queria... Essa é a minha opinião, tá? Assim, considero que eu tenho pouco tempo no mercado. Foi interessante ouvir a sua opinião, do Tarcísio. Queria ouvir o que a Patrícia e o Raul têm para compartilhar com a gente. Não sei se tiver mais alguém aí que queira compartilhar, eu não estou conseguindo ver todo mundo. Gostaria de parabenizar o Bruno pelo esforço conjunto com a diretoria da SBCO, e é importante, isso é muito importante para a sociedade. Mas também gostaria de parabenizar o Arthur por dar uma oxigenada na gente. Eu estou gostando muito, apesar de você ser jovem, eu acho que já não é tão jovem e você tem muitos tutores ao seu redor, pelo que eu sinto. Quando eu cheguei de Milão em 2001, o Marcelo falou assim: você tem que fazer só peritônio. Eu falei: Marcelo, Curitiba é provinciana. Se eu começo a fazer só isso lá e começo a perder paciente, eu vou me queimar em Curitiba, não dá. Então, eu comecei a fazer o meu primeiro paciente, foi a óbito. Ele podia estar vivo até hoje, era um pseudomixoma. Aí, treinamos a equipe sempre no privado. A gente tinha perdido o SUS no meu hospital. No hospital cabia 2, 3 Erasto Gertner dentro de quantidade de pacientes de SUS. Era uma residência de cirurgia oncológica grande. Aí eu treinei, fiquei referência em alta complexidade. E aí eu voltei a fazer depois de alguns anos, após eu me tornar referência em alta complexidade na cidade. Então, o que o Tarcísio falou, a experiência dele no SUS e no privado também, eu concordo. Eu tenho uma preocupação grande da gente tentar disseminar a técnica, que eu sinto que é a tua vontade, Arthur, eu acho importante, mas ao mesmo tempo a gente tem que tomar cuidado com essa disseminação sem critérios. E no privado, às vezes, é mais perigoso que no público. O público tem o freio da instituição, do orçamento, do budget, etc. De qualquer maneira, agora a gente tem uma segurança boa. Teve uns anos atrás, antes do PROD, até que a gente fazia aí 25 casos por ano. Aí deu uma diminuída depois do PROD, e atualmente a gente tem feito mais para ovário. Realmente, a gente tem uma cultura aqui, estadio 3 ali, ovário com carcinomatose, laparoscopia, vai para... o oncologista clínico no privado tem preferido até, e nós temos uma facilidade, eu até nem brigo muito, porque eu consigo disseminar mais a ideia da HIPEC nesse sentido. Eu não acho que eu consigo bons resultados. De qualquer maneira, pseudomixoma é menos frequente, e mesotelioma é como o Bruno, é um caso por ano que vem, bem raro, às vezes nem é elegível. A minha experiência é mais no privado. Atualmente eu pertenço a um serviço de cirurgia do aparelho digestivo, meu chefe é o Dr. Júlio Coelho, aquele do livro de cirurgia do aparelho digestivo. Tá aqui em cima. Ele me acolheu, isso aí, ele me acolheu, eu fiz prova do CBCD, então eu formo esse tipo de pessoa, né? Eu sou vinculado. Não tem como nós termos mais uma residência de cirurgia oncológica na instituição, mas eu tenho 12 residentes, eu tenho mais um
um número 1 ali, o número 2, que são meus braços direito e esquerdo, ex-residentes que operam e não são cirurgiões oncológicos, são cirurgiões do aparelho digestivo, mas operam, são desde a geral, eles já vêm comigo ali, sabe? Então, a gente tem um grupo, faz o tumor board, discute os casos com oncologistas clínicos no privado, com imagem, como faz o Sugar Baker. Eu fiquei lá uns 3 semanas com ele para ver como funcionava. Ele faz assim, ele discute praticamente caso a caso, tem uma reunião também. A nossa reunião não é tão forte, não é super frequentada, mas a gente consegue discutir os casos e decidir, tá? A minha preocupação é essa, Arthur. Não como você, que eu sinto que você é uma pessoa que está sendo vista, mas tem gente que não está sendo vista, não tem uma tutela por trás, e eu tenho medo disso, sabe? De queimar a técnica. Eu sempre tive essa preocupação, sabe? Em Curitiba, eu posso dizer para vocês, funcionou bem comigo. Eu não tenho muito litígio. Eu comecei minha vida como auditor de oncologia da Unimed. Eu sustentei minha família nos primeiros anos assim. A minha lua de mel eu paguei com isso. Depois parei, 2 anos só nisso, mas eu tenho amizade com o presidente da Unimed, que é o principal provedor aqui. Eu quero a família do pessoal, então eu não posso entrar muito em litígio. Ao mesmo tempo, advogado da Unimed às vezes me liga, como nós vamos fazer isso, etc. Estou acostumado nessas discussões. 1 mês para liberar um procedimento, então a gente já vai preparando as famílias, com orçamento, etc., daquilo que não é coberto pela ANS. Então, por isso, tem essa limitação do número de casos. Eu acho que a tua angústia, talvez, né, Arthur, e eu acho de todos nós, é para disseminar mais a técnica e popularizar e trazer para os pacientes. Essa angústia a gente tem. Tá? E pacientes de SUS que vêm procurar a gente também, que não tem pelo SUS, não consegue aqui no Sul, não consegue. E as pessoas precisam fazer, e daí a gente vai fazer orçamentos aí que são nessa faixa que foi comentado. Então, é angustiante. Eu acho que a gente tem, como todo mundo, concordo com todos vocês, com o que o Tarcísio falou, com o que o Bruno falou, com o que o Raul falou. Uma coisa que eu vejo, principalmente aqui em São Paulo e talvez no Brasil todo, a gente vê que as doenças peritoneais estão na moda, todo mundo quer fazer. Quando você vê esses questionários são respondidos, tem gente que faz 1, 2 por ano e quer fazer. Infelizmente, para a doença peritoneal, isso não tem como, tem que ser centralizado. Então, eu acho que tanto talvez no SUS, no privado é mais difícil fazer isso, mas no SUS, primeira coisa foi o que vocês falaram, eu acho que tem que ver o número por região, quantos habitantes tem, e formar poucos centros, não adianta abrir para todo mundo. Eu sei que tem a política envolvida, mas a gente tem que pensar nos pacientes. Então, por exemplo, talvez em São Paulo, alguns lugares, e na Bahia, em Salvador, talvez no Norte e Nordeste. No Nordeste tem mais população, então mais gente. No Centro-Oeste, eu não sei como é que a parte demográfica, mas eu acho que quando forem esses centros forem colocados para o SUS, tem que ser poucos centros, porque senão vai cair em descrédito, então isso tem que ser visto. Outra coisa, as pessoas confundem muito HIPEC com cito-redução. Então eu vejo que muita gente quer fazer HIPEC, mas não sabe nem fazer cito-redução de maneira adequada. Então a primeira coisa é fazer uma cito-redução bem feita. Então, assim, não importa se é cirurgião oncológico, se é cirurgião geral, se é ginecologista, eu acho que isso é rótulo. Eu acho que o médico tem que se adaptar à doença, não a doença se adaptar à expertise do médico. Então, tem que ter centros que as pessoas possam treinar. Primeiro, tem que treinar a fazer uma cito-redução bem feita. A maioria dos doentes vão ter desfecho ruim, não é por causa da HIPEC, é por causa da cito-redução e por causa da medicina perioperatória. Então, a anestesista que não hidratou direito, às vezes não deu sangue, a UTI não quis hidratar como um grande queimado, que esses pacientes no pós-operatório de grandes ressecções. Então, tudo isso demora para aprender, como vocês falaram. E a gente sabe que isso é demorado. Então, não dá para um colega estar numa cidadezinha pequena, fazer 1, 2 por ano e falar que ele tem um centro de carcinomatose. Por mais que ele queira fazer, ou ele muda e vai trabalhar num centro grande, ou ele tem que declinar dos casos e encaminhar para frente. Só que também tem todo o apelo, a gente sabe que tem um apelo financeiro, às vezes o colega quer operar o carro, a gente sabe que tem muitas variantes envolvidas, mas o que eu acho é que a primeira coisa tem que entender de cito-redução, não adianta, e depois
incorpora HIPEC. Então, eu vejo gente querer fazer HIPEC que não tem nem ideia de como faz uma peritonectomia parietal, não tem ideia de como faz uma ressecção multivisceral, não entende da história natural da doença, não tem experiência. Então, eu acho que cada vez mais a doença peritoneal vai ficar com uma subespecialidade, como é hepatobílio, como é upper GI, vai ter também o peritônio como uma especialidade, e as pessoas que se dedicam ao peritônio vão ter que encabeçar isso, e os próprias seguradoras, o que eu tenho visto aqui em São Paulo? A gente teve um problema recentemente com uma seguradora que estava liberando para o nosso serviço, e para o serviço de origem não estava liberando, porque os auditores estudaram quanto custou a cirurgia. Então, eu fiz alguns casos com HIPEC, são todos com HIPEC, e teve baixa complicação, enfim, o custo ficou mais barato. E aí, um caso, o auditor me procurou e falou: a gente vai mandar para você o caso na próxima direita, porque é mais barato do que fazer aqui. Isso gerou uma confusão grande. Então, os auditores estão em cima. Quando você faz uma citorredução, os auditores estão sabendo quanto está custando a sua cirurgia. Se está custando, se não está, o tempo de internação. O senhor pode encostar aqui, por favor. Então, é isso, gente. Eu acho que a HIPEC é importante, mas mais do que a HIPEC, a gente tem que dar um passo atrás, porque as pessoas não têm ainda uma padronização de citorredução, quanto mais a HIPEC. É isso que eu queria comentar. Não sei se alguém quer debater, falar se concorda comigo, discorda. Não, perfeito. Eu acho que é isso, Eu concordo. Urbano. Isso eu acho que é isso que você falou. Eu acho que essa evolução é natural, né? Os hospitais vão naturalmente, acho que esses grupos vão se selecionando, né? Agora, eu tenho bastante receio até lá, né? E como é que isso, com a velocidade com que isso vai acontecer. Eu acho que o que você falou, né? A citorredução é mais importante, a técnica da HIPEC eu acho que é uma coisa não menor, mas secundária. O básico é a citorredução, e não só isso, né? Eu estou aqui, o Marco é um radiologista que trabalha com a gente, está mandando mensagem aqui. A equipe multidisciplinar é importantíssima, né? Para ajudar a gente na seleção. Então, você tem um bom radiologista que te ajuda ali a ver os exames, tem um equipamento de ressonância, de tomografia bom para que você consiga ter exames de imagem adequado, patologista, né, assim, a patologia que vai te ajudar na seleção. Isso tudo é o que o Urbano falou, não é somente a técnica cirúrgica, né? A técnica cirúrgica vai ser importante, mas é o óbvio, né? Assim, eu considero a gente partindo do pressuposto de que esse é o básico, né? Agora, esse outro treinamento que vem em volta, que eu acho que é importantíssimo, né? E só para o que o Raul falou, eu ouvi a mesma coisa do Deraco, o professor Marcello, quando eu saí no último dia, botou lá na sala dele, acho que o Bruno ouviu a mesma coisa, e eu, graças a Deus, eu já tinha feito essa opção antes de sair, né? Então, quando eu saí de São José, nós mudamos com a família inteira, eu, graças a Deus, tenho uma equipe de 2 caras que estudaram comigo na residência, o Marcos está até assistindo junto com a gente, e eles assumiram aí todo o meu consultório, todos os casos do SUS, e quando eu voltei, eu falei, vocês continuem com isso e eu vou fazer só o que tiver de peritônio. E estou há 2 anos assim, graças a Deus estou conseguindo me manter, e a ideia é aumentar cada vez mais os casos para que realmente a experiência cresça. Eu ainda estou começando também, estou aí em torno de 70, 80 casos acompanhados, né? Operados aqui em São José, a gente está chegando próximo de 20 e pouquinhos, mas acompanhados, né? Eu trabalhei um bom tempo com a CAIXE, na minha época da residência com o ICESP, mais os da Itália, a gente está chegando num volume bom. Bruno, você ia comentar alguma coisa? Eu te interrompi, desculpa. Não ia. Não, só falei que eu concordava com o Arnaldo, sim, é isso. E que bom que você está nesse ritmo, né? Eu vi aqui, estava olhando aqui, passando os nomes, não, nomes novos, não conhecia, então é bom realmente oxigenar essa questão da HIPEC. Eu acho que são gerações, né? Desculpa aí, Raul, você foi em 2001 lá no Marcelo, mas
Enfim, acho que é bom. A Patrícia conheci lá em Washington, no Congresso do PSOE. Então é bom oxigenar. Eu acho que não tem perspectiva de cura para pseudomixoma e mesotelioma ainda. Acho que vai precisar ter isso no arsenal cirúrgico durante um bom tempo. É a minha impressão, pelo menos. E é isso. Do que assim, em termos de SBCO, eu estou aqui nos últimos 3 meses, provavelmente, da gestão. E as coisas não caminham no ritmo que a gente quer, mas eu acho que não faltou assim dedicação, e vamos continuar aqui em Brasília a fazer o que for possível junto aos órgãos, ajudando a SBCO também, intervindo junto ao Ministério sempre que possível, para que a gente tenha um programa nacional decente, né? Tanto no caso da rede pública, como o Raul falou, né? A rede pública tem essa questão dos freios, e que isso também reflita na rede privada, que a gente possa conseguir uma boa prática, né, clínica, cirúrgica nessa área do peritônio. Só um comentário, que é aquilo que a gente já vem conversando, né, e tivemos conversa recente, assim, eu acho que é fundamental a criação do código específico para citoredução e outro código específico para HIPEC, sabe? Sob pena, não estou falando de SUS, eu estou falando de medicina complementar, sob pena de a gente ter essa questão de aventureiros e a gente ter o que eu visualizo de forma muito rápida, a criação de pacotes de muito baixo custo, com preços VIS, né, valores de remuneração VIS, para pessoas que não têm experiência em HIPEC, que estão querendo se firmar no mercado, muitos que acabaram de sair da residência médica, e que esses resultados eles não são auditáveis. Esse é que é o problema, esses resultados não são auditáveis, porque não são resultados que não estão dentro de uma plataforma do SUS, por exemplo, ou de um grande serviço do SUS, um serviço que tem como ser auditado como serviço de transplante. Então, assim, eu vejo assim, hoje a gente está num cenário dúbio em relação à medicina pública, com a questão da codificação para o SUS, que é algo que isso vai evoluir, não tenha dúvida, mas no privado a gente não sabe exatamente esses acordos como vão ser feitos com a medicina suplementar a partir da homologação da ANS, e aí é onde entra a história. Aí é onde eu acho que a SBCO tem que monitorar de forma muito criteriosa quais são esses códigos que vão ser criados e quais serviços vão ser homologados como serviços oficiais, e aí recebedores ou não de uma chancela, da SBCO, de algum tipo de certificação. A gente sabe que lá fora já existe certificação. Então, eu acho que é muito, muito perigoso o momento atual. Eu vejo com muito receio. Acho que o Raul falou muito bem nessa questão também, porque os serviços privados eles não são auditáveis. De forma geral, dificilmente você consegue auditar esse serviço, né? E aí você pode ter um acordo, quando você fez a pesquisa e você viu a sensação de remuneração e houve uma discrepância gigantesca, né? Você vai lá de R$5.000 para uma remuneração de cirurgião e vai para um custo da cirurgia 10 mil, você mostrou o custo mínimo da cirurgia 10 mil até 200 mil. Quer dizer, quem colocou 10 mil não tem a menor noção do que é uma HIPEC, não tem a menor noção do que é uma HIPEC. Então, você imagine isso, né? Então, isso realmente me preocupa muito. Então, eu acho que a gente tem que criar um grupo, o meu pensamento é um pensamento nacional, de criar um grupo muito amplo e que essa discussão da construção do modelo HIPEC Brasil seja discutido de forma nacional, com representantes regionais, com muita cautela, pensando no âmbito público e no âmbito privado. Isso aí. Obrigado, Tarcísio. Acho que já estamos aqui há 1h30. Bruno, muito obrigado aí pela sua presença, pela sua paciência. Queria agradecer todo mundo que veio e participou, né, e prestigiou a gente aqui com a presença. A ideia é que essa reunião seja periódica, e eu gostaria que a gente tivesse aqui mais oncologistas, mais médicos das equipes multi, porque a ideia é que a gente realmente difunda um pouco mais aí a oncologia do peritônio, é o que o Bruno falou, talvez a gente trazer um pouco mais da visão nossa, né, da visão
aqui como o lado, vamos dizer, do cirurgião ou de quem está mais inserido no meio mesmo da oncologia peritoneal, para que a gente ajude nessa tomada de decisão, né? E aí a Tatiana já está aqui, né? Obrigado aí, Tatiana, pela presença. E a ideia é que a gente faça isso periódico. Eu ainda não sei se a gente vai fazer isso quinzenal, se a gente vai fazer mensal, porque agora a gente está com um trânsito, né? Tá tendo de noite, tem muita coisa para fazer, todo mundo trabalha o dia inteiro, chega de noite, tem o terceiro turno das reuniões pelo Zoom. A ideia não é deixar todo mundo ocupado com isso, mas é agregar mais e, quem sabe, uma forma de ajudar a gente aí a escolher melhor os nossos pacientes e ter melhores resultados, tá? Muito obrigado aí pela presença de todos. Vamos encerrar então. Bruno, muito obrigado. Veio direto ali da reunião do Ministério da Saúde. Foi uma honra muito grande estar presente aqui no seu dia. Obrigado a todos. Obrigado pelo convite. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais, tchau.